E se eu te dissesse que existe uma técnica capaz de ativar o modo Deus e que ela foi apagada da sua memória coletiva de propósito? Sim, essa técnica ancestral existe. Ela ativa um estado de consciência tão poderoso que foi deliberadamente excluída dos livros, das tradições e da sua rotina. E eu vou te mostrar por quê. A verdade é que vivemos desconectados de um código oculto que transformava pessoas comuns em sábios, curandeiros, profetas. Sem ele, operamos no modo automático, frágeis, dispersos, manipuláveis. Nos últimos meses, mergulhei em manuscritos proibidos, tradições esquecidas do Egito, da Índia e do deserto essênio, e descobri os fragmentos dessa técnica escondidos nas entrelinhas. Hoje, você vai entender o que é esse estado divino, porque ele foi silenciado, e como você pode reativá-lo usando práticas simples, mas ignoradas pela maioria. Mas atenção! A maioria falha antes mesmo de começar, porque foram ensinados a procurar o poder no lugar errado. E é justamente aí que começa o segredo. Imagine por um momento que você está caminhando pelas ruínas de uma biblioteca antiga, onde o silêncio ecoa como um sussurro fantasmagórico entre pilares caídos. O cheiro de pergaminho queimado ainda paira no ar, mesmo depois de séculos. Você pisa em fragmentos de conhecimento que um dia foram considerados mais valiosos que ouro. Agora, respire fundo, porque o que vou te contar vai fazer você questionar tudo que sempre acreditou sobre nossa história. Em 2019, uma equipe de arqueólogos trabalhava nas profundezas de uma caverna no Tibete, quando algo extraordinário aconteceu. Não era apenas mais um achado arqueológico comum. Era uma descoberta que faria os cabelos da sua nuca se arrepiarem. Eles encontraram uma câmara secreta selada há milênios, onde manuscritos intactos jaziam protegidos como se aguardassem exatamente esse momento para serem revelados. Mas não eram manuscritos comuns, não. Estes textos continham símbolos que não pertenciam a nenhuma civilização conhecida, escritos em uma linguagem que parecia sussurrar segredos diretamente para a alma de quem os observava. O mais perturbador, Carbono 14, indicava que esses manuscritos tinham mais de 12 mil anos. 12 mil anos. Isso significa que foram escritos quando oficialmente a humanidade ainda estava aprendendo a fazer fogo. Mas aqui vem o arrepio na espinha. Quando os tradutores finalmente decifraram os primeiros fragmentos, descobriram que não eram apenas registros históricos, eram instruções. Instruções detalhadas sobre como ativar algo que os antigos chamavam de o estado divino da consciência. E não eram os únicos manuscritos. Fragmentos similares foram encontrados nas ruínas de Angkor Wat, enterrados sob as pirâmides do Egito, escondidos em monastérios tibetanos que ninguém sabia que existiam. Como se uma rede invisível de conhecimento tivesse sido deliberadamente espalhada pelo mundo e depois simplesmente apagada. Você já parou para pensar por que a Biblioteca de Alexandria realmente queimou? Por que tantos textos antigos desapareceram em incêndios acidentais ao longo da história? Por que civilizações inteiras, como os maias, simplesmente abandonaram suas cidades no auge de seu desenvolvimento? A resposta vai te chocar. Não foram acidentes. Foi uma operação sistemática de apagamento. Alguém ou algo não queria que esse conhecimento chegasse até nós. Porque, verás, esses manuscritos revelavam algo que mudaria completamente nossa compreensão sobre o que significa ser humano. Eles continham as instruções para ativar capacidades que nossa mente moderna considera impossíveis. Capacidades que transformariam qualquer pessoa comum em algo muito além do que chamamos de humano normal.
E se eu te dissesse que essa técnica ainda existe, que alguns poucos ainda sabem praticá-la, que ela pode despertar em você poderes que você nem imagina possuir? Mas espere, antes de revelar exatamente do que se trata essa técnica milenar, você precisa entender como ela funciona, porque o que você está prestes a descobrir sobre o funcionamento da mente humana vai explodir completamente sua percepção da realidade. Você já sentiu aquele momento estranho, quase mágico, quando está quase adormecendo e de repente tem uma visão tão nítida que parece mais real que a própria realidade? Ou quando está meditando e por alguns segundos sente como se pudesse tocar o universo inteiro com a ponta dos dedos? Bem-vindo ao estado Theta. Mas o que os manuscritos antigos revelaram vai muito além do que a ciência moderna consegue explicar. Imagine o seu cérebro como uma orquestra sinfônica. Normalmente, durante o dia, essa orquestra toca em frequências altas e agitadas, as ondas beta. É como se cada neurônio fosse um músico tocando sua própria partitura, criando uma cacofonia controlada que chamamos de consciência desperta. Mas quando você entra no estado Theta, entre 4 a 8 Hz, algo mágico acontece. É como se o maestro da orquestra finalmente aparecesse e todos os músicos começassem a tocar em perfeita harmonia. Sua mente se torna uma sinfonia única, fluida, onde as barreiras entre o consciente e o inconsciente simplesmente desaparecem. Agora, aqui vem a parte que vai te deixar de queixo caído. Os antigos não conheciam neurociência, mas de alguma forma sabiam exatamente como expandir esse estado natural para algo que eles chamavam de Theta infinito. E as instruções que eles deixaram são de uma precisão cirúrgica que deixaria qualquer neurocientista moderno perplexo. Primeiro, a respiração. Não era apenas respiração profunda, não. Era um padrão específico. 4 segundos inspirando, 7 segundos segurando, 8 segundos expirando. Esse ritmo cria uma oscilação no sistema nervoso que sincroniza automaticamente suas ondas cerebrais com a frequência Theta. Mas isso era apenas o começo. Segundo, a posição. O corpo precisava estar em uma geometria específica, deitado com a coluna perfeitamente alinhada, braços formando um ângulo de 45 graus, pernas ligeiramente separadas. Parece simples. Essa posição cria um campo energético que os antigos chamavam de portal de entrada. A ciência moderna está começando a descobrir que certas posições corporais influenciam diretamente a atividade da glândula pineal. A glândula pineal. Essa pequena estrutura do tamanho de uma ervilha no centro do seu cérebro que os antigos chamavam de terceiro olho. Eles sabiam que quando você combina a respiração específica com a posição correta, essa glândula começa a produzir substâncias que são literalmente alucinógenos naturais. DMT endógeno, a molécula da alma. Mas aqui vem o plot twist que vai te arrepiar. Não era só a pineal que precisava ser ativada. Era todo um circuito energético que conecta a pineal com o plexo solar. Imagine 2 faróis se comunicando através de raios de luz e você começará a entender. Quando esses 2 centros energéticos entram em ressonância, algo extraordinário acontece. Sua percepção se expande como ondas em um lago. Você começa a perceber informações que não estão chegando através dos seus 5 sentidos. Você literalmente se conecta a tudo. Os manuscritos descreviam esse momento como quando o mortal se torna Deus por alguns instantes. Praticantes relatavam conseguir ver eventos acontecendo a milhares de quilômetros de distância, conversar telepaticamente com outras pessoas e até mesmo influenciar a realidade física apenas com a intenção. Parece loucura? Talvez. Mas existe algo nos manuscritos que torna tudo isso ainda mais intrigante. Eles mencionavam que essa técnica não funcionava igualmente para todos.
que havia um componente oculto necessário para ativar completamente esse estado expandido. Um componente que estava literalmente gravado no nosso DNA. E é aí que a história fica realmente perturbadora. Porque se os antigos estavam certos sobre isso, significa que dentro de você, neste exato momento, existem códigos genéticos adormecidos esperando para serem ativados. Códigos que podem transformar você em algo que transcende completamente os limites da experiência humana normal. A questão é: você está preparado para descobrir que tipo de criatura extraordinária realmente existe dormindo dentro de você? Você já se perguntou por que chamam de DNA lixo? Essa nomenclatura sempre me intrigou. Imagine que você encontre uma biblioteca com milhões de livros, mas 95% deles estão escritos em uma linguagem que você não compreende. O que você faria? Chamaria esses livros de lixo ou suspeitaria que simplesmente ainda não descobriu como lê-los? Bem, prepare-se para uma revelação que vai abalar suas convicções mais profundas sobre o que você realmente é. Os manuscritos antigos continham algo que os arqueólogos inicialmente pensaram ser poesia mística. Eram descrições de serpentes adormecidas, enroladas dentro do templo da carne. Falavam de bibliotecas secretas escritas na linguagem dos deuses, guardadas em cada célula do corpo humano. Por décadas, isso foi interpretado como metáfora espiritual. Até que um geneticista visionário chamado Dr. Gareth Solberg decidiu fazer algo impensável. Ele comparou as sequências de DNA descritas nos manuscritos com nosso código genético moderno. O que ele descobriu fez com que suas mãos tremessem ao digitar o relatório. 95% do nosso DNA. Aquela parte que a ciência mainstream chama arrogantemente de lixo. Não é lixo coisa nenhuma. São sequências dormentes, como um software incrivelmente avançado instalado no seu computador, mas nunca executado. E os antigos sabiam exatamente como executar esse software. Imagine que dentro de cada célula do seu corpo existe uma biblioteca com instruções para capacidades extraordinárias: telepatia, precognição, psicocinese, regeneração acelerada, percepção de dimensões além da terceira, conexão direta com o que eles chamavam de Akasha, o campo universal de informação que conecta tudo que existe. Parece ficção científica? Escute isso. Quando o Dr. Solberg aplicou as técnicas do estado teta expandido em voluntários, enquanto monitorava sua atividade genética, algo extraordinário aconteceu. Segmentos específicos do DNA lixo começaram a se ativar. Genes que estavam silenciosos há milênios literalmente acordaram. E não eram genes aleatórios, eram sequências que controlavam a produção de neurotransmissores nunca vistos antes. Proteínas que pareciam otimizar a comunicação entre neurônios de uma forma que expandia drasticamente a capacidade de processamento cerebral. Mas aqui vem a parte que vai te deixar com os pelos do braço arrepiados. Os voluntários começaram a demonstrar capacidades que desafiavam as leis da física conhecida. Uma mulher de 34 anos, contadora, mãe de 2 filhos, pessoa completamente comum, conseguiu prever com precisão assustadora eventos que aconteceriam nas próximas 48 horas. Um engenheiro de 45 anos desenvolveu a capacidade de influenciar dispositivos eletrônicos apenas com a intenção. Relógios paravam, celulares ligavam sozinhos quando ele se concentrava neles. O mais perturbador de todos foi um jovem de 22 anos que, durante uma sessão, começou a falar em uma língua que ninguém reconhecia. Quando linguistas analisaram as gravações, descobriram que se tratava de um dialeto sumério extinto há mais de 4.000 anos. Um dialeto que ele jamais havia estudado ou sequer ouvido falar. Como isso é possível? A resposta está nas serpentes adormecidas que os antigos mencionavam.
Seu DNA não armazena apenas informações genéticas. Ele armazena memórias. Memórias de toda a linhagem humana. Memórias de capacidades que nossos ancestrais possuíam e que foram sistematicamente suprimidas ao longo dos milênios. Quando você ativa esses códigos genéticos dormentes através do estado teta expandido, você não está apenas expandindo sua consciência. Você está literalmente se reconectando com o potencial completo da espécie humana. Você está acessando capacidades que são seu direito de nascença, mas que foram deliberadamente ocultadas de você. Mas espere, se essa informação é verdadeira, se essas capacidades realmente existem dentro de nós, por que não conhecemos isso? Por que não aprendemos sobre isso na escola? Por que a ciência mainstream insiste em chamar 95% do nosso DNA de lixo? A resposta vai te chocar e vai revelar uma conspiração tão antiga e tão profunda que moldou toda a história da humanidade. Uma conspiração que tinha um objetivo muito específico: manter você pequeno, controlável e completamente inconsciente do Deus que habita dentro de você. Você está preparado para descobrir quem orquestrou o maior roubo da história humana? E por que eles fizeram questão de apagar da face da Terra qualquer vestígio desse conhecimento? Feche os olhos por um momento e imagine esta cena. Você é um governante no ano 300 d.C. Seu poder se baseia na obediência cega de milhões de pessoas que acreditam que você é escolhido pelos deuses. De repente, você descobre que qualquer um dos seus súditos pode ativar capacidades divinas dentro de si mesmo. Que qualquer camponês pode se tornar tão poderoso quanto você, ou mais. O que você faria? Esta não é uma pergunta hipotética. É exatamente o dilema que enfrentaram os poderes que moldaram nossa civilização. A verdade é que a supressão do conhecimento ancestral não foi um acidente da história. Foi a operação mais bem-sucedida de controle de massas já executada na face da Terra. E ela começou muito antes do que você imagina. Vou te contar algo que vai fazer seu sangue gelar. Existem documentos, cartas secretas trocadas entre líderes religiosos e imperadores romanos, que revelam conversas explícitas sobre como neutralizar o despertar das massas. Esses documentos sobreviveram escondidos em arquivos do Vaticano e só vieram à luz recentemente através de vazamentos internos. Uma carta particularmente chocante, datada de 325 d.C., foi escrita pelo imperador Constantino para o bispo Rósius. Nela, Constantino confessa abertamente: as antigas práticas tornam o povo ingovernável. Quando um homem comum pode falar diretamente com o divino, por que precisaria de nós como intermediários? Imagine a ameaça existencial que isso representava para quem detinha o poder. Nos séculos seguintes, uma máquina sistemática de destruição foi colocada em movimento. Não foram incêndios acidentais que destruíram as grandes bibliotecas. Foi uma campanha coordenada de apagamento. A Biblioteca de Alexandria foi apenas uma das centenas que foram deliberadamente queimadas. Mas aqui vem o detalhe mais sinistro. Eles não destruíram tudo. Os textos mais importantes, as instruções mais poderosas, foram cuidadosamente preservadas e escondidas. Por quê? Porque os próprios destruidores queriam manter esse poder para si. Pense nisso. Enquanto ensinavam às massas que eram pecadoras e imperfeitas, que precisavam de salvação externa, que deveriam se submeter humildemente à autoridade, uma elite secreta continuava praticando exatamente as técnicas que proibiam para todos os outros. Os templários sabiam, os cátaros sabiam, por isso foram brutalmente exterminados. Não foram perseguidos por heresia religiosa, foram eliminados porque possuíam o conhecimento que poderia libertar a humanidade do controle. Você já se perguntou por que a Inquisição era tão obcecada em queimar bruxas? Essas mulheres não eram bruxas no sentido fantástico.
eram guardiãs de tradições ancestrais. Eram curandeiras que ainda sabiam como ativar estados expandidos de consciência. Eram as últimas depositárias de um conhecimento que ameaçava toda a estrutura de poder estabelecida. E a coisa mais perturbadora de todas, essa operação nunca parou. Ao longo dos séculos, ela apenas se sofisticou. No século XX, quando a ciência começou a redescobrir aspectos desse conhecimento através da neurociência e da física quântica, misteriosamente pesquisadores começaram a perder financiamentos. Laboratórios inteiros foram fechados. Cientistas que se aproximavam demais da verdade sofreram acidentes ou simplesmente desapareceram de suas posições acadêmicas. Dr. Wilhelm Reich, que descobriu conexões entre energia sexual e estados expandidos de consciência, foi literalmente preso e morreu na cadeia. Seus livros foram queimados publicamente pelo governo americano, em pleno século XX. Nikola Tesla, cujas descobertas sobre energia e frequências poderiam revolucionar nossa compreensão da realidade, teve seus laboratórios confiscados e seus papéis classificados como segurança nacional. A mensagem era clara: alguns conhecimentos são perigosos demais para a humanidade comum. Mas espere, se essa campanha de supressão foi tão eficaz, se conseguiram apagar quase todos os vestígios desse conhecimento ancestral da história oficial, como é que ainda sabemos sobre ele? Como é que alguns fragmentos sobreviveram? A resposta vai te deixar sem fôlego, porque existe um grupo de pessoas que nunca deixou esse conhecimento morrer completamente. Pessoas que, por gerações, preservaram essas técnicas em segredo absoluto, esperando o momento certo para revelar novamente à humanidade. E esse momento pode estar chegando agora. Mas quem são essas pessoas? E por que decidiram que agora é a hora de quebrar milhares de anos de silêncio? Você já notou como certas pessoas parecem ter uma presença diferente? Como se carregassem um segredo que as torna magnéticas, quase hipnotizantes? Como se soubessem algo que você não consegue identificar, mas que definitivamente existe? Talvez você já tenha encontrado um deles e nem percebeu. Eles estão entre nós. Movem-se pelas sombras da sociedade moderna, escondidos à vista de todos. Banqueiros, artistas, cientistas, professores universitários, CEOs de grandes corporações. Pessoas comuns na aparência, extraordinárias na essência, unidos por um juramento silencioso que atravessa gerações, preservar o que foi quase perdido para sempre. Deixe-me te contar sobre o Dr. Marcus Wellheim, neurocientista da Universidade de Stanford. Publicamente, ele pesquisa distúrbios do sono. Mas em seus laboratórios privados, longe dos olhos da academia tradicional, ele mapeia os efeitos neurológicos exatos das técnicas ancestrais. Seus estudos, financiados por fontes anônimas, já identificaram as frequências cerebrais precisas que ativam os códigos genéticos dormentes. O que mais me impressiona é como eles operam, não através de reuniões secretas em castelos sombrios ou rituais místicos. Eles se comunicam através de papers científicos aparentemente inocentes, onde certas sequências de números nas referências bibliográficas formam coordenadas, através de obras de arte que contêm símbolos codificados, através de músicas, onde as frequências específicas ativam respostas inconscientes em quem sabe ouvir. Você já se perguntou por que certas meditações New Age parecem funcionar melhor que outras? Por que alguns mantras específicos criam sensações tão profundas? Não é coincidência, são fragmentos cuidadosamente plantados do conhecimento ancestral, diluídos e disfarçados para parecerem inofensivos. A genialidade é que eles estão reintroduzindo o conhecimento lentamente,
através de canais que parecem completamente desconectados. Aplicativos de meditação que usam frequências específicas. Retiros de desenvolvimento pessoal que ensinam técnicas de respiração milenares. Workshops de biohacking que exploram estados alterados de consciência. Pegue Steve Jobs, por exemplo. Poucos sabem que ele passou anos estudando em mosteiros tibetanos antes de fundar a Apple. Suas apresentações hipnotizantes, sua capacidade de distorcer a realidade, sua intuição quase sobrenatural para o futuro da tecnologia. Você acha que era apenas talento natural? Ou observe Elon Musk. Suas declarações sobre vivermos em uma simulação, seus projetos que parecem saídos de ficção científica, sua obsessão em conectar a mente humana com a tecnologia através da Neuralink. Coincidência? Ou alguém que entende que a próxima evolução da humanidade envolve ativar capacidades que sempre possuímos? Mas aqui vem a parte que vai te deixar inquieto. Eles não estão fazendo isso por altruísmo. Existe um cronograma. Uma janela de oportunidade que está se fechando rapidamente. Os manuscritos antigos falavam de ciclos cósmicos, de momentos específicos na história em que a cortina entre os mundos se torna mais fina. Momentos em que as técnicas ancestrais funcionam com uma potência exponencialmente maior. E segundo seus cálculos, estamos vivendo exatamente um desses momentos agora. É por isso que você está vendo uma explosão de interesse em consciência, espiritualidade, potencial humano. É por isso que a física quântica está confirmando o que os místicos sempre souberam. É por isso que tecnologias como realidade virtual e inteligência artificial estão evoluindo tão rapidamente, porque estão sendo guiadas por pessoas que entendem que estamos no limiar de uma transformação fundamental da espécie humana. Mas existe um problema. Um problema que faz com que esses guardiões modernos andem com uma urgência quase palpável. Porque enquanto eles trabalham para despertar a humanidade gradualmente, controladamente, outros grupos descobriram fragmentos do mesmo conhecimento. Grupos que não têm os mesmos escrúpulos, que querem usar essas técnicas não para libertar, mas para dominar de forma ainda mais absoluta. E esses grupos estão muito próximos de conseguir o que querem. A corrida contra o tempo começou. A questão não é mais se a humanidade vai redescobrir seu potencial divino. A questão é quem vai controlar esse redespertar. E se você praticar essas técnicas sem entender completamente os riscos envolvidos, bem, talvez você descubra por que os antigos eram tão cuidadosos sobre a quem ensinavam esses segredos. Porque o poder de ativar o modo Deus vem com um preço que pode ser muito maior do que você imagina pagar. Você acha que está preparado para a verdade completa? Porque o que vou revelar agora vai mudar para sempre a forma como você enxerga sua própria existência. Lembra daquela sensação estranha que às vezes você tem, como se alguém estivesse te observando? Mas quando você olha ao redor, não há ninguém. Ou aqueles momentos em que você sente uma presença quase tangível no quarto, especialmente quando está meditando ou em estados mais relaxados. Não é sua imaginação. Os manuscritos antigos continham avisos específicos, escritos com uma urgência quase desesperada. Eles alertavam que ativar os códigos genéticos dormentes sem a preparação adequada é como abrir uma porta para dimensões que nossa mente não consegue processar completamente. Imagine sua consciência como uma casa com muitos cômodos. Normalmente você vive apenas na sala de estar. Sua consciência desperta normal. As técnicas ancestrais abrem todas as portas simultaneamente. Mas alguns desses cômodos não estão vazios. Dr. Patricia Morgan,
psiquiatra que estudou praticantes das técnicas expandidas, documentou casos perturbadores. Pessoas que começaram a ouvir vozes em idiomas que não reconheciam. Outras que desenvolveram personalidades completamente diferentes durante os estados teta expandidos. Personalidades que demonstravam conhecimentos que jamais haviam aprendido. O mais chocante foram os casos de possessão energética. Praticantes relatavam que durante as sessões sentiam como se outras consciências literalmente tomassem controle de seus corpos. Consciências antigas, poderosas, que tinham suas próprias agendas. Um homem de 38 anos, engenheiro civil, começou a desenhar símbolos complexos que ele nunca havia visto. Quando especialistas analisaram os desenhos, descobriram que eram diagramas de tecnologias que não existem na Terra. Tecnologias que ele descrevia com detalhes precisos, mas em uma voz que não era a sua, falando sobre retornar ao lar entre as estrelas. Isso não é ficção. São casos reais, documentados, que estão sendo cuidadosamente ocultados da comunidade científica mainstream. Mas aqui vem o plot twist final, que vai explodir sua mente. Esses efeitos colaterais podem não ser efeitos colaterais. Podem ser exatamente o que deveria acontecer. Porque verás, o que chamamos de humanidade pode ser apenas uma versão drasticamente limitada do que realmente somos. Os manuscritos sugerem que nossa espécie passou por um processo de downgrade intencional. Que nossas capacidades foram artificialmente suprimidas para nos tornar mais controláveis. E agora estamos vivendo um momento único na história, um momento de despertar coletivo que estava profetizado nos textos mais antigos. Eles chamavam de o Grande Retorno, o momento em que a humanidade recuperaria sua verdadeira natureza. Você sente, não sente? Essa inquietação crescente, essa sensação de que algo fundamental está mudando no mundo, não é apenas você. Milhões de pessoas ao redor do planeta estão experimentando sonhos vívidos, similares, sincronicidades impossíveis, momentos de clareza sobrenatural. Nosso DNA está despertando espontaneamente. A rede neural coletiva da humanidade está se reconectando. Isso está acontecendo com ou sem as técnicas ancestrais. A diferença é que quem domina essas técnicas de forma consciente e preparada consegue navegar essa transformação como um surfista experiente pegando a onda perfeita. Quem não se prepara, bem, pode ser engolido pela maré, porque estamos literalmente evoluindo para uma nova espécie. Homo sapiens, sapiens, está se tornando algo que os antigos chamavam de Homo luminous, humanos que operam com a totalidade de suas capacidades genéticas ativadas. Mas existe uma janela de tempo limitada para fazer essa transição de forma consciente. Os guardiões modernos calculam que temos talvez 1 ou 2 décadas antes que as mudanças se tornem irreversíveis e caóticas. Então, aqui está a verdade final, crua e sem filtros. Você tem uma escolha a fazer. Pode continuar vivendo como se nada disso fosse real, mantendo-se na zona de conforto da consciência limitada. Ou pode aceitar que você é muito mais do que jamais imaginou e começar a jornada para se tornar quem realmente é. Mas se escolher o segundo caminho, faça-o com sabedoria. Busque conhecimento, prepare-se adequadamente e lembre-se sempre: o poder de ativar seu modo Deus interior vem com a responsabilidade de usar esse poder para elevar não apenas a si mesmo, mas toda a humanidade. A escolha é sua. O momento é agora. E o futuro da nossa espécie pode depender das decisões que você tomar nos próximos meses. Se essa revelação despertou algo profundo dentro de você, se você sente que está pronto para explorar os mistérios mais profundos da existência humana, então você encontrou seu lugar. Aqui no canal Mentes Despertas,
Mergulhamos sem medo nas verdades que foram ocultadas da humanidade por milênios. Se inscreva agora e ative o sininho, porque estamos apenas começando essa jornada de descoberta. Nos próximos vídeos, vou revelar técnicas específicas, documentos históricos suprimidos e evidências científicas que confirmarão tudo o que você acabou de ouvir. Deixe seu comentário contando se você já experimentou algum desses fenômenos. Sua experiência pode ser a chave que outros precisam para iniciar seu próprio despertar. Mentes despertas, onde a verdade não tem limites e seu potencial não tem fronteiras.